Eu ainda me lembro do dia em que, do nada, alguém cochichou no meu ouvido que eu estava completamente fora do meu juízo por me apaixonar aos 70 anos. Você acredita nisso? Minha filha e eu, com meus cabelos brancos, com as mãos calejadas de quem lidou a vida toda com ervas e raízes, encarando o desafio de um amor que muitos julgariam improvável. Mas, olha, não é que esse amor veio na forma de um enfermeiro quarentão, lá do posto de saúde de Olho d'Água, chamando meu coração para dançar, forró como se eu fosse uma mocinha de 20. Será que você pode imaginar a confusão que foi isso tudo, como ouso, após tanto tempo de viuvez, colocar meu coração de novo na roda do amor? Essa é a história que quero compartilhar com você. Como se estivéssemos sentadas na varanda, tomando um café fresquinho, sentindo o cheiro do bolo de milho assando e conversando sem pressa sobre tudo que a vida traz. Gostaria de ouvir até o final. Por quê? Menina, posso lhe garantir que essa história tem reviravoltas, lágrimas, risadas e até um pedido de casamento no dia de São João Maria. Venha comigo, que vou lhe contar tudinho. Tentem por tentem. E eu prometo que você não vai se arrepender. Pois bem, eu nasci Severina Alves Feitosa. Já escutei de tudo nessa vida, vovó Severina. Faça um chá pra mim. Vovô, minha cabeça tá doendo. Dona Severina, a senhora poderia benzer meu filho. Ei, minha filha, lá se vão 70 anos de muito remelexo nesta vida, mas jamais imaginei que eu seria motivo de cochicho na cidade por viver um amor que, aos olhos de muita gente, chegava fora de hora. Quando ouvi aquelas fofocas pela primeira vez, meu coração ficou pequeno, feito milho de pipoca que não estoura. Sabe? Mas daí me perguntei, ué? Será que amor tem idade certa? E você sabe qual foi minha resposta? Uma risada gostosa e uma pitada de ousadia, porque decidi que iria me permitir. Esse lugar onde vivo, Olho d'Água, é um pedacinho de chão quente no interior do Brasil. Cercado de morros secos e muita terra vermelha, é pequeno. Quase todo mundo se conhece. E tem a pracinha principal, com um coreto que já tá meio torto, mas que ainda aguenta a meninada correndo em volta. A terra é árida em certas épocas do ano, mas na temporada de chuva tudo se cobre de verde rapidinho. Basta cair água do céu que a gente sente o cheiro gostoso da terra molhada subindo. Aquela coisa boa que faz a gente se lembrar de que a natureza é teimosa e cheia de surpresas. E eu, teimosa também. Sempre acreditei nas plantas, nos segredos que minha avó me ensinou, aquela velha sabedoria de rezar no pé de hortelã, de soprar benzimento nas folhas de manjericão, de ferver raízes de sucupira para dor nas juntas. Fui aprendendo na vida que a cura vem de tudo quanto é canto das plantas, das rezas e, principalmente, do amor. Mas antes de eu lhe contar como conheci Paulo, esse enfermeiro que balançou minhas certezas, preciso que você entenda melhor como era minha vida. Viu? Minha filha, eu me casei novinha, com 17 anos, com um homem bom, mas que morreu cedo. Coitado, fiquei viúva aos 30 e poucos, com 2 filhos para criar. Minha filha mais velha se chama Maria das Dores, mas ela é uma mulher forte. Não tem nada de dor na vida dela além do nome. E o mais novo é o João Batista, que é meio caladão, mas tem um coração do tamanho do mundo. Lembro-me como se fosse hoje do dia em que meu marido se foi. Eu segurei a mão dele até o último suspiro e prometi que cuidaria da nossa família. E cuidei mesmo. Viu? Fiz de tudo, vendi pão de queijo na porta da escola. Vendi geleia de umbu e, principalmente, fiz e vendi meus preparados de ervas. E foi desse jeito que fui criando um nomezinho na cidade, como a curandeira, a raizeira, a que faz chá pra tudo. Desde azia até tristeza no coração. Você sabe como é cidade pequena, né? Língua solta como sabão em água quente,
Basta alguém levantar uma sobrancelha. E, pronto. A fofoca corre. Mas Olho d'Água é também um lugar de muita fé e celebração. O pessoal aqui adora uma festa de quermesse, com bandeirinhas coloridas e quadrilha animada. Festa junina, então? Menina, é um espetáculo. Tem pamonha, canjica, bolo de milho, canjicão com coco, e se você não gosta de canjica, tem quentão, forro, gente vestida de caipira com chapéu de palha, risada solta, e a noite toda iluminada pelas fogueiras. É um calor danado durante o dia, mas à noite o clima esfria e as pessoas se aproximam do fogo, jogam conversa fora e trocam uns olhares de canto. Já fui moça que dançou quadrilha, Annie Dupois. Fui mãe que penteava o cabelo da filha para ela ir dançar. Hoje sou avó. Mas ainda olho com carinho para essa festa que faz meu coração se aquecer. Fora das datas de festa, a rotina em Olho d'Água é simples. Acordamos com o canto do galo. Tomamos café com cuscuz de milho, às vezes acompanhado de queijo coalho quente, e partimos para o trabalho. Uns vão para a roça cuidar do gado. Outros se mandam para o pequeno comércio na avenida principal, onde tem farmácia, mercado, açougue e eu. Bom! Eu acordava cedinho para regar minhas plantas, recolher folhas de boldo, picão preto, umbuzeiro e tantas outras. Preparava meus frascos de garrafadas, passava nos quintais das comadres procurando ervas e raízes especiais, sempre com um lenço na cabeça e um sorriso no rosto. Você pode estar se perguntando, Severina, não dava para viver só disso, não. Minha filha, e eu respondo que não era lá muito fácil, mas a gente dava um jeitinho, sabe, devagar e sempre, guardando moedinha por moedinha. Meus filhos cresceram, Maria das Dores hoje vive em uma cidade maior, Cássio teve 2 filhas e quase não aparece por aqui. João Batista foi tentar a vida em São Paulo, trabalhou num açougue. Depois foi dirigir caminhão e, volta e meia, manda notícia, mas é aquele jeito dele. Curtinho, sem muita fala, e eu fiquei sozinha na velha casa que herdei da minha avó. É um lugar simples, com paredes caiadas de branco, um quintal cheio de ervas e uma varanda com 2 cadeiras de balanço, onde às vezes eu me sentava para tomar ar fresco e lembrar das histórias que minha avó contava sobre as raízes de jurubeba, sobre como preparar um bom pó de jatobá e sobre rezar sempre antes de colher qualquer planta, pedindo permissão à Mãe Terra. Tive muitos momentos de solidão. Confesso que não é verdade, mas, no meio disso tudo, eu também sentia uma presença forte ao meu redor, a presença da minha avó, que partiu fazia muito tempo. Era como se ela estivesse ali, me aconselhando com sua voz suave e me inspirando a continuar curando. E foi numa dessas idas e vindas no posto de saúde, para buscar umas informações sobre exames, que eu conheci o Paulo, um enfermeiro recém-chegado, de jaleco branquinho, sorriso aberto, pela cor de café com leite, e um jeito de falar que misturava educação e simplicidade. Ele olhou para mim e disse algo como: "A senhora é a curandeira mais famosa daqui, né? Ouvi dizer que seus chás fazem maravilhas", e eu fiquei meio sem graça. Mas respondi: "Olá, meu filho, não sou tão famosa assim. Só faço o que minha avó me ensinou. E Deus cuida do restante." "Tu, né?" Ele soltou uma risada. Aquele riso que parecia iluminar todo o posto. Jurou. Naquele instante eu senti um calorzinho no peito. Algo que me trouxe uma lembrança boa do que é a amizade e, quem sabe, até um início de amor. Meu dia corria normal, mas eu não conseguia tirar aquele enfermeiro da cabeça. Será, minha Nossa Senhora, que eu tô ficando doida? Perguntei a mim mesma. Será que não é só uma carência de velha? Mas olha, minha filha, a vida dá voltas que a gente nem imagina. E o Paulo, dias depois, bateu à minha porta querendo saber mais sobre meus remédios de ervas.
Dizia que era enfermeiro, mas que sentia que a medicina tradicional tinha muito a aprender com os saberes populares. Falava que, nas comunidades isoladas, muitas vezes o povo não tem acesso a remédios convencionais, mas tem as plantas à disposição se a gente unir o saber da ciência com o da senhora. Severina, pode nascer algo muito bom. Você topa e aí? Como recusar uma proposta tão bonita, vinda de alguém tão cheio de paixão? A partir de então, começamos a nos encontrar com frequência. Ele vinha pro meu quintal, caderninho na mão. Anotava o nome das plantas, as misturas que eu fazia. Perguntava que temperatura era melhor para cada chá. Eu gostava do jeito dele, tão respeitoso. Não chegava com preconceito. Não me chamava de bruxa ou benzedeira no sentido pejorativo. Sabe, ele me tratava como alguém que tinha um conhecimento valioso. Ah, minha filha. Meu coração velhinho começou a ficar cheio de esperança. You, que mal lembrava do que era um beijo. Passei a sonhar acordada com uma companhia. Você pode perguntar, mas como foi que vocês deram aquele primeiro passo? Pois então, o tempo foi passando. A gente começou a se entender sem falar muito. Bastava um olhar. Jaya. Depois de uma quermesse de São Sebastião na praça da igreja, a gente estava lá comendo um pastelzinho daqueles bem sequinhos, que escorrem um caldinho de carne moída por dentro. Sabe, estava saboroso que só. Então ele me ofereceu um gole de caldo de cana e ali, debaixo das bandeirolas, com música ao vivo tocando um forró pé de serra, ele pegou na minha mão e me chamou para dançar. Você acredita que eu fiquei sem ação? Fazia anos que eu não dançava, mas o corpo não esquece. E eu fui me soltando. Ele me rodou para lá e para cá. Eu percebi que meus pés, que já estavam cansados, ainda sabiam fazer um shot. Meus cabelos brancos balançavam e eu ria feito menina. Terminei a dança ofegante. Mos feliz. E foi nessa noite que, sem dizer nada, ele se aproximou do meu rosto e me deu um beijo tão doce quanto a canjica que a gente comeu depois. Falando em canjica, você gosta. A gente prepara canjica com milho branco, deixando de molho por horas. Depois cozinha com leite, açúcar, coco ralado. E se quiser, dá até para pôr um pouco de amendoim. E eu adoro. É uma das comidas típicas dessas festas juninas que me levam de volta para a infância. Sempre que sinto o cheiro de canjica cozinhando, lembro da minha avó mexendo o tacho e falando: Severina, mexe direito para não queimar no fundo, senão fica com gosto amargo. E com Paulo ao meu lado, aquele momento da festa ficou mais gostoso que qualquer receita. Eu achei que a gente poderia viver esse encanto sem muito estardalhaço, mas cidade pequena não perdoa. Logo começaram as fofoquinhas. Ouvi coisas do tipo: será que ela não tem vergonha na cara? Depois de velha ainda fica de namorico. Ou então esse enfermeiro só pode ser interesseiro. Vai se aproveitar da pobre senhora. Tinha quem me apontava na rua. Quem comentava: com aquele jeitinho de segredinho mal guardado, você viu, a velha Severina tá de caso com o rapaz do posto. Eu tentava fingir que não via, mas doía. Sabe, afinal, meu coração estava tão alegre, e ver esse veneno me fazia repensar a coragem que eu tinha de seguir adiante. E não eram só os vizinhos falastrões. Não, minha filha Maria das Dores, quando ficou sabendo, me ligou: mãe, o que é isso? Tô assustada. A senhora se envolvendo com um homem quase 30 anos mais novo. Eu tentei argumentar que a gente estava só se conhecendo melhor, que era algo bonito. Mas ela fazia aquela voz de reprovação: mãe, a senhora não acha que está entrando numa fria. Ele deve querer se aproveitar. E ela ainda ousou dizer que eu poderia acabar ridicularizada. Doeu muito, porque eu sempre apoiei as decisões dela, e ali eu sentia uma faca no peito, como se meu direito de ser feliz fosse roubado. Não bastasse isso, algumas amigas minhas, como a dona Claudina, torciam o nariz. Severina, não me leve a mal,
mas já ouviu falar que pau que nasce torto, morre torto. Cuidado para não quebrar a cara. Eu tentava mudar de assunto, mas aquela pulga atrás da orelha me incomodava. Será que esse amor poderia dar certo? Eu me perguntava, será que Deus aprova esse tipo de coisa? E, confesso, teve noite que fui rezar no meu oratório com a imagem de Nossa Senhora e perguntar, Mãe Santíssima, será que é um pecado eu querer amar e ser amada nessa idade? Agora, no meio desses conflitos todos, Paulo se mantinha firme. Ele sempre falava Severina. Se amar é errado, então eu não sei o que é certo nessa vida. Isso me confortava demais. Ele também sofria pressões. Os colegas do posto de saúde faziam piadinhas do tipo, e aí? Paulo, tá gostando de um chazinho de boldo? Ou, Severina, é sua professora de ervas? As pessoas não perdoam. Minha filha, quando não entendem algo, elas debocham. Só que a gente tem que ser resiliente feito cacto no sertão. Eu, por minha vez, não queria me esconder, mas entendia que a cidade não estava preparada para ver uma idosa namorando um homem de 41 anos. E você pode se perguntar, mas por que você insiste? Porque a gente via um propósito maior. Paulo tinha essa ideia de criar uma farmácia de plantas medicinais para atender comunidades isoladas, e ali eu vi minha chance de honrar a memória da minha avó e expandir a sabedoria das ervas para muito mais gente. Era quase como um chamado divino. Sabe quando você sente que está fazendo a coisa certa? Então, era assim que eu me sentia. Mas é claro que as dificuldades apareceram. Eu vou te contar que não foi nada fácil. Primeiro, a questão financeira. Um enfermeiro de cidade pequena ganha pouco. Eu sobrevivia das minhas garrafadas e benzimentos, e de vez em quando vendia umas ervas secas. Juntar dinheiro para montar um espaço de farmácia tradicional era quase uma utopia. Mesmo assim, a gente foi tentando fazer contato com alguns órgãos públicos, ver se existia algum projeto que incentivasse esse tipo de iniciativa, e quem disse que a burocracia facilitava era papel para lá e para cá. Um monte de exigências. Obo. Enquanto isso, o farmacêutico oficial da cidade, o Sr. Moacir, começou a se incomodar. Ele achava um absurdo que uma curandeira e um enfermeiro pudessem oferecer alguma coisa que competisse com a farmácia dele. Isso é charlatanismo. Ele dizia, é curandeirismo. É ilegal. Você acredita que ele chegou a me ameaçar? Disse que ia denunciar a gente para as autoridades, que a gente não tinha direito de receitar nada. Eu ficava brava, mas também com medo. Afinal, eu não queria problema com a justiça. O que eu fazia era tão somente usar meu conhecimento ancestral para ajudar o pessoal que não podia pagar medicamento de balcão. Eu não vendia remédio controlado. Não, tudo era erva. Xarapy Natural. Sympatia. Reza. Mas ele insistia em espalhar boatos de que eu poderia envenenar as pessoas e que Paulo devia perder o registro de enfermeiro se continuasse com essa maluquice. No meio disso, eu vivia um conflito interno. Havia dias em que eu pensava, meu Deus, será que estou abusando da sorte? Será que não devo parar? E também tinha aquela pontinha de dúvida. Será que Paulo não vai se cansar de mim e acabar indo embora? Era uma angústia que queimava o estômago. Pior coeácia. E eu não vou mentir para você. Teve momentos em que eu fiquei prestes a desistir, mas algo dentro de mim, talvez a voz da minha avó, me disse aguenta. Severina, quem acredita sempre alcança. E aí eu me lembrava das vezes em que consegui curar uma criança com dor de barriga, usando apenas folhas de goiabeira e um pouco de reza. Lembrava das pessoas que vinham até mim com a perna inchada e saíam andando melhor depois de um escaldapés com erva de bicho e sal grosso, e isso me dava força para continuar. Foi então que começamos a planejar de verdade a tal farmácia de plantas. Paulo já tinha um local em mente, perto do posto de saúde. Uma casinha velha que pertencia à prefeitura e estava abandonada. Conseguimos uma autorização inicial para ocupar o espaço, mas não oficialmente como farmácia, e sim como um centro de apoio comunitário para terapias naturais. Parecia um bom começo.
mas só Deus sabe como foi difícil. Precisava reformar o telhado, pintar as paredes cheias de infiltração, instalar uma pia decente para a gente manusear as ervas sem contaminação. E de onde ia sair o dinheiro para tudo isso? Eu comecei a vender mais preparos. Paulo economizava quase todo o seu salário e amigos próximos ajudaram. Até fizemos uma rifa de um leitão assado para arrecadar fundos. Tive apoio de algumas pessoas boas. A dona Ritinha, que é professora na escola municipal, se voluntariou a escrever um projeto para a gente apresentar na Secretaria de Saúde do Estado. O Júnior, que dirige o ônibus escolar, se prontificou a buscar plantas nativas nas comunidades rurais, de graça. Quando fosse levar as crianças, eu me surpreendi com o carinho de algumas pessoas, porque no meio da maledicência da cidade existiam corações generosos, almas que enxergavam que a gente só queria o bem de todo mundo. Mas não se engane, muitos seguiam contra. A esposa do seu Moacir chegou a me encarar na feira e dizer: isso não vai prestar. Dona Severina, curandeira tem lugar, é na fogueira. Eu me segurei. Respirei fundo e, envie de brigar, respondi: Deus te abençoe, filha, e segui meu caminho. Por vezes, eu imaginava se não era melhor eu manter meu saber guardado, evitando tanta dor de cabeça, mas, ao ver o entusiasmo de Paulo, eu me enchia de coragem. Ele falava: você vai ver, Severina, a gente ainda vai atender até gente de outras cidades. Esse é só o começo. E eu acreditava. Também não posso esquecer dos problemas de saúde que eu mesma enfrentei. Olha, com 70 anos nas costas, as dores nas juntas não são brincadeira. Meu joelho estrala mais que pipoca no tacho. Teve uma vez que eu mal conseguia descer os degraus da varanda. Paulo insistiu que eu fosse ao médico na cidade vizinha para fazer exames e uma fisioterapia, mas era tudo caro. Mesmo assim, a gente deu um jeito. E, com exercícios, chás anti-inflamatórios de sucupira e massagem, fui melhorando aos pouquinhos. Só que cada obstáculo desses pesava no meu ânimo. Quantas vezes eu me peguei questionando: será que já não tô velha demais para começar algo tão grandioso? E sabe qual era a resposta que eu mesma me dava? Quem não chora não mama. Severina, e eu voltava a sonhar. Teve também uma visita inesperada. Meu filho João Batista apareceu. Depois de muito tempo, ele veio meio desconfiado, trazendo um presente para mim. Uma carteira nova que ele comprou. Sentou na cadeira de balanço. Coçou a cabeça e perguntou com cuidado: mãe, tão dizendo que a senhora tá namorando o enfermeiro do posto? É verdade. Eu não menti. Contei tudo. Sem detalhes picantes. Claro. Mas expliquei meus sentimentos. Ele se calou por um instante e eu já esperava o pior. Mas ele disse: se a senhora tá feliz, tá tudo certo. Só cuidado. Tá. Aquele cuidado soava como preocupação genuína, mas também como um certo receio do que a sociedade falaria. Ainda assim, foi mais gentil do que as reações que escutei por aí. A vida foi seguindo. Entre as reformas do nosso centro de apoio e a consolidação do meu romance com Paulo, a gente foi criando coragem de se assumir como casal na cidade. Íamos na missa de domingo juntos. Embora eu percebesse uns olhares tortos da dona Olívia, a beata que gosta de sentar sempre na primeira fileira, ela sussurrava, fazendo o sinal da cruz, como se eu estivesse cometendo um sacrilégio, mas eu orava com força. Pedia perdão por qualquer erro. E seguia firme. Depois da missa, a gente passava no mercado para comprar ingredientes e voltava para casa fazer almoço. E vou te dizer, Paulo adorava a minha moqueca de peixe. Aquela bem temperada com dendê, cebola, pimentão, tomate e coentro, acompanhada de pirão. Você já experimentou? É de lamber os beiços. A cada dia, meu amor por Paulo crescia. Ele era carinhoso, atencioso, e me fazia sentir viva de um jeito que eu achei que já tinha esquecido. À noite, a gente sentava para prosear na varanda, olhando a lua,
falando sobre nossos planos de levar as ervas para as regiões mais distantes, onde o povo não tem nem posto de saúde decente, e eu me lembrava das vezes em que, ainda menina, eu saía com minha avó pelos matos, catando capim-santo, Marcela, alecrim de jardim, orégano bravo, sempre rezando. Para não pisar em cobra, eu sentia que era minha missão transmitir esse saber. E Paulo era a ponte com a medicina oficial. Juntos, a gente poderia fazer algo realmente bom. Mas sempre tinha aquela ameaça do seu Moacir. De vez em quando ele botava aviso na farmácia dele, cuidado com preparados sem registro, e espalhava panfletos pela cidade com frases como curandeirismo é crime. Eu cheguei a chorar de raiva algumas vezes. Minha filha, e me perguntava, será que ele não vê o bem que a gente quer fazer? E Paulo tentava me acalmar, Severina. Água, mole, em pedra, dura tanto bate até que fura. Uma hora ele se cansa. Mas a verdade é que Moacir fez uma denúncia formal na Secretaria de Saúde Estadual, dizendo que a gente estava exercendo ilegalmente a profissão farmacêutica. Foi ali que começamos a ver a gravidade do negócio. Recebemos uma notificação. Tivemos que comparecer a uma reunião com um representante da vigilância sanitária. Eu suava frio, com medo de ser presa ou multada. Imagine, mas Paulo, que sabia falar bem, explicou que não estávamos vendendo remédios químicos, e sim oferecendo um espaço de educação sobre plantas medicinais, com supervisão de um enfermeiro. O representante torceu o nariz, mas acabou dizendo que, se a gente não comercializasse nada irregular, talvez pudéssemos funcionar como um grupo de pesquisa e apoio. Desde que a prefeitura nos desse a autorização formal, saímos aliviados. Mas cientes de que bastava um deslize para tudo ir por água abaixo, no meio dessa tensão, teve um fato muito especial durante uma colheita de ervas. Lá nas matas próximas ao riacho, eu senti uma presença diferente, quase palpável. Fazia calor. O sol estava a pino. Mas eu tive a nítida impressão de sentir um vento frio passar e um perfume de alfazema, aquele cheirinho que minha avó usava quando ia para a igreja. Me arrepiei toda. E uma voz dentro da minha cabeça dizia: pega aquelas folhas de chambá. Severina, elas são boas pro catarro no peito. Parecia a voz da minha avó. Eu me ajoelhei naquele chão, com lágrimas nos olhos, e agradeci a Deus por me dar esse dom, por me deixar sentir a presença dela como uma bênção. Você acredita em algo assim? Eu acredito. Tem coisas que a ciência não explica, e tá tudo bem. E nessa colheita, peguei várias ervas novas, com uma vontade maior ainda de fazer nosso centro dar certo. Paulo, que me acompanhava, disse que ficou arrepiado também. Como se tivesse sentido a energia do lugar, voltamos para casa exaustos, mas com um sentimento de renovação, e eu comecei a preparar uns novos saropes, marcando tudinho num caderno, para que Paulo pudesse investigar as propriedades medicinais e ver se poderíamos distribuir para quem precisava. Chegou então o dia de São João Maria, uma data importante aqui na nossa região. É uma mistura de festa religiosa e folclórica. Dizem que São João Maria abençoa as águas e os doentes, e a gente costuma fazer procissão pelas ruas, levando velas e rezando. Nesse dia, a tradição manda também que as pessoas façam bênção de remédios e ervas. Para mim, foi uma oportunidade perfeita de apresentar nosso trabalho para a comunidade. Organizamos uma mesa na praça, com amostras de folhas, garrafadas e chás. Explicamos para quem quisesse ouvir sobre o benefício de cada planta. Claro que teve quem torceu o nariz, mas muitos outros vieram curiosos. No fim da tarde, depois da procissão, o padre fez a bênção geral, pediu para cada pessoa erguer seu remédio ou sua erva para o alto. Foi um momento bonito, de fé e comunhão. Eu sentia meu coração transbordar. Olhei para o lado e vi Paulo, com os olhos brilhando. E aí, menina? Ele fez algo que me pegou totalmente de surpresa. Se ajoelhou, tirou uma caixinha do bolso e falou: En vous tremula Severina.
Você me ensinou muito sobre amor. Kyra, Kumon, Fê. Quer se casar comigo e continuar esse trabalho de levar cura para quem precisa. Meu rosto ficou vermelho, que nem pimentão. Eu segurei as mãos dele. Tremendo. As pessoas em volta começaram a se voltar para a cena. Eu ouvia uns gritinhos de espanto. Ans ai. Meu Deus de felicidade. E também os sussurros de quem não achava aquilo certo. Mas, naquele instante, nada importava além do sim que pulsava no meu peito. Eu disse meu amor, quero. Sim. E ele me abraçou. Ali, na frente de todo mundo. Senti um calor subir pelo meu corpo, como se a chama da fogueira de São João estivesse dentro de mim, e a praça inteira aplaudiu. Mesmo aqueles que não concordavam muito aplaudiram por pura emoção do momento. Ai, minha filha, você pode imaginar a felicidade que foi isso. A grande verdade é que a vida é curta demais para a gente deixar de amar por causa do que os outros vão dizer. Nachali. Então, não só a promessa de casamento, mas também a ideia de que teríamos uma clínica popular ou algo parecido. Para atender os mais necessitados, Paulo já andava conversando com médicos amigos dele em outras regiões, querendo trazer mutirões de saúde para Olho d'Água, e eu me sentia, de alguma forma, escolhida para guiar esse projeto. Mas não vá pensando que tudo ficou fácil de uma hora para outra. Meu noivado com Paulo criou um alvoroço na cidade. Meus filhos, quando souberam, quase tiveram um troço. Maria das Dores chegou a dizer que não viria ao casamento, que era uma vergonha para a família. João Batista não falou nada, mas pressenti que ele ficou desconfortável. Houve quem dissesse que a gente estava brincando com coisa séria, que era pecado casar nessa idade, que era disparate. E por aí vai. Eu passei muitas noites sem dormir direito, rezando, pedindo orientação divina e perguntava a você, se estivesse aqui comigo, você acha que há limite de idade para viver um amor de verdade? Eu também tinha aquele medo de adoecer e me tornar um fardo para Paulo, porque, convenhamos, com 70 anos, o corpo dá sinais de cansaço, as dores crônicas, a pressão alta que volta e meia me atinge, o risco de problemas cardíacos, mas quando a gente ama, a gente cuida, e Paulo sempre disse que, como enfermeiro, estava mais do que pronto para me apoiar em qualquer condição. Aliás, eu também cuidaria dele. Porque cuidar não tem idade e não tem diploma. Né? Então, decidimos botar em prática um plano concreto para nossa clínica popular de plantas medicinais. Conseguimos mais ajuda do poder público, principalmente depois que uma nova vereadora se interessou pela causa. Organizamos um mutirão eu, Paulo, a professora Ritinha, o júnior do ônibus e até alguns estudantes de enfermagem de uma faculdade próxima. Fomos ao interior, nas comunidades mais isoladas, levando informações, panfletos sobre as propriedades das ervas, fazendo pequenas palestras sobre higiene e saúde. Tinha gente que nunca tinha visto um profissional de saúde de perto, só tinham meus xaropes e a fé em Deus. Ainda assim, esbarramos na desconfiança de muitos. Isso é coisa de quem quer pegar dinheiro do povo. Eles vão roubar nossas ervas e vender caro depois. E eu, pacientemente, explicava: minha filha, nosso objetivo é ensinar vocês a reconhecer as plantas, saber para que servem, como usar com segurança. Paulo mostrava como ferver a água na temperatura certa, como identificar sintomas graves que precisam de médico. Foi um trabalho árduo, mas cheio de recompensas emocionais. Oh, devagar, fomos quebrando barreiras. Porém, a grande crise veio quando o seu Moacir conseguiu o apoio de um grupo de farmacêuticos da região e organizou uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir a prática de curandeirismo em Olho d'Água. Foi uma confusão. Eu fui intimada a prestar esclarecimentos. E Paulo também. Sentamos numa mesa diante de várias pessoas, inclusive autoridades locais.
e escutamos acusações de que estávamos colocando em risco a saúde do povo, de que poderíamos causar intoxicações, reações adversas, e que não tínhamos qualificação adequada. Eu tentava manter a calma, mas meu coração estava acelerado. Será que vão me prender por querer ajudar? Eu me perguntava. Paulo tomou a frente e explicou detalhadamente. Não estamos prescrevendo remédios químicos sem receita. Não estamos vendendo nada irregular. O que fazemos é orientar as pessoas sobre o uso tradicional das plantas, com base em literaturas e estudos científicos, e eu, como enfermeiro, monitoro cada situação. Ele falou tão bem que, por um momento, notei que alguns vereadores começaram a balançar a cabeça em sinal de aprovação, mas o grupo do seu Moacir continuava batendo o pé, dizendo que não, que era ilegal. O clima ficou tenso, e eu tive um baque emocional, senti uma dor no peito, uma pontada forte. Tive que me sentar, respirar fundo. Puis pensar que fosse desmaiar, Paulo me socorreu na hora. Pediu água, mediu minha pressão, estava alta. Foi aí que aquela audiência virou um verdadeiro caos. Uns gritavam que era charlatanismo. Outros defendiam a ideia de que as plantas medicinais são parte da cultura local. Ou, com a cabeça girando, só queria ir embora. Até que, de repente, uma senhora bem idosa, Dona Conceição, se levantou e pediu a palavra. Ela falou, com a voz tremula, que eu a tinha ajudado a curar uma úlcera na perna com banho de ervas e orientação de higiene, coisa que ela nunca conseguira com os remédios convencionais. Diz que, graças a mim e a Paulo, ela evitou ter a perna amputada. Aquele depoimento emocionou todo mundo. Outras pessoas da comunidade começaram a falar também, contando suas experiências positivas. A pressão contra a gente diminuiu bastante naquele instante. No final, a audiência foi encerrada sem uma decisão oficial, mas ficou acordado que uma comissão da Secretaria de Saúde viria averiguar nossas atividades de forma transparente, sem perseguição. Foi um alívio temporário, mas serviu para mostrar que havia muita gente do nosso lado. Sabe aquela expressão, quem vê cara não vê coração? Pois é, nem todo mundo que parece duro é nosso inimigo, e nem todo mundo que tem cara de santo é nosso amigo. Aprendi isso na marra. Aquele dia foi exaustivo. Cheguei em casa com a pressão oscilando, chorando de nervoso. E Paulo me abraçou forte. Eu tô com você. Severina, não vamos desistir. Ele fez um chá de camomila com melissa para me acalmar. E eu dormi nos braços dele, pensando em como era bom ter um companheiro na vida. Então, chegou o dia em que a comissão viria avaliar nossas instalações e nosso trabalho. Era a chance de provar que não estávamos fazendo nada errado. Passamos uma semana inteira limpando, organizando o centro, etiquetando as ervas, separando tudo de forma clara. Eu estava tão ansiosa que mal conseguia comer. Pensava se eles derem um laudo negativo. Acabou tudo. E ainda posso levar uma multa? No dia marcado, vieram 2 pessoas, uma farmacêutica da secretaria e um técnico em vigilância sanitária. Eles passaram horas inspecionando cada cantinho, perguntando sobre cada erva, cada protocolo de atendimento. Paulo se comportou como um verdadeiro profissional, mostrando planilhas de controle, registros de consultas, orientações sobre contraindicações. Eu mostrava meus caderninhos e falava com paixão sobre cada planta, seus usos tradicionais e meu aprendizado com minha avó. Em certo momento, a farmacêutica me perguntou: e se alguém tiver uma reação adversa, o que vocês fazem? Eu engoli seco, mas respondi com sinceridade: a gente encaminha imediatamente para o posto de saúde. E o Paulo faz o primeiro atendimento. A gente não mantém pessoa alguma sem acompanhamento médico. Não substituímos tratamento hospitalar. Ela ficou calada. Anotou algo no bloquinho. Fiquei sem saber se era bom ou ruim. Terminamos o dia exaustos. Eles foram embora sem dar um veredito na hora.
dizendo que enviaria um relatório oficial depois de 2 semanas. Você acha que eu dormi direito nesses 14 dias? Quase nada. Mas, naquele período, tive outro susto. Minha filha Maria das Dores apareceu de surpresa. Vinda da cidade grande, com cara de poucos amigos. Mãe, eu vim ver o que está acontecendo. Porque tão falando barbaridades, disseram que você pode até ser presa. Que história é essa de você se casar com aquele enfermeiro? Que idade a senhora tem na cabeça? Dessa vez, eu explodi. Minha filha, eu tenho 70 anos no corpo. Mas o espírito tá jovem. E se eu quiser me casar com ele? O que você tem a ver com isso? Além de ser minha filha que deveria me apoiar, ela ficou chocada com minha resposta. Eu nunca tinha levantado a voz daquele jeito. Então nos trancamos na cozinha para conversar. Preparei um bolo de fubá e um café forte. E sentei com ela. Ouça, Maria das Dores. Eu te criei com todo o amor do mundo. Nunca deixei faltar nada. Agora, com a graça de Deus, encontrei alguém que me ama e que eu amo também. Por que você é contra ela? Me olhou com os olhos marejados e disse: Mãe, eu tenho medo que a senhora se machuque. Tenho medo que esse homem a abandone, que a faça sofrer. Eu segurei a mão dela e falei: Filha, sofrer faz parte da vida. O amor é risco. Em qualquer idade. Não dá para viver com medo. Se eu me machucar, paciência. A vida é assim. Mas eu não quero deixar de viver por medo. Ela começou a chorar. Talvez tenha entendido que o amor também tem a ver com coragem. Aquele momento foi crucial. Ela passou uns dias na cidade. Conversou com Polo. Viu o quanto ele me respeitava. E se irás. No final, se despediu dizendo que ainda achava esquisito, mas que não ia me impedir. Já era um avanço. Né? Enfim. Chegou o dia do relatório, fomos chamados na Secretaria de Saúde local, minha barriga gelava feito pedra de gelo. Sentamos diante do secretário, que tinha uma papelada na mesa. Ele começou a ler um parecer técnico que apontava alguns riscos, mas também reconhecia o valor cultural e social do nosso projeto. E, por fim, declarou que, desde que mantivéssemos a parceria com o sistema de saúde oficial e não vendêssemos nenhum remédio controlado, poderíamos funcionar como espaço de educação e práticas integrativas de saúde. Recebemos, inclusive, uma licença de funcionamento experimental por 1 ano. Foi um alívio tão grande que eu chorei abraçada no Paulo. Uma das comissões ainda disse que poderíamos até ser referência em fitoterapia, se quiséssemos aprofundar os estudos, e eu me senti no céu. Afinal, a ameaça de sermos fechados e acusados de crime se dissipava. O seu Moacir ficou furioso. Claro. Mas ele não tinha mais como bater de frente. A lei agora estava do nosso lado. Esse foi o ponto de virada. A comunidade, vendo que a gente tinha aval oficial, começou a nos respeitar mais. Pessoas que antes se escondiam para buscar meus remédios agora vinham abertamente, perguntando sobre plantas para dor de cabeça, insônia, ansiedade. Alguns até compartilhavam suas próprias receitas de família. Foi lindo ver esse intercâmbio de saberes florescer. E eu me sentia vitoriosa. Você acha que foi fácil? Não foi. Mas a gente persistiu. E ainda tinha a questão do nosso casamento. Lembra, marcamos a cerimônia para acontecer na igrejinha da cidade. Eu pensei que o padre não fosse topar, mas ele disse que não via impedimento algum, que Deus abençoa quem se ama de verdade. Isso me emocionou. Decidimos algo simples. Só família e amigos íntimos. Mas a notícia se espalhou feito pólvora. No dia, a igreja estava lotada. Uns por curiosidade, outros por carinho, e alguns por pura intriga, querendo ver se ia ser o casamento da vergonha ou algo assim. Quando entrei na igreja, de braços dados com meu filho João Batista, me treme a toda. Será que vou dar conta de chegar ao altar sem cair? O joelho doía um pouco, mas a emoção era tanta que eu segui firme. Vi Paulo me esperando no altar, tão bonito, com um terno simples,
mas que realçava o sorriso dele. Parecia a cena de novela. Meus olhos encheram de lágrimas. E senti que aquele momento era um milagre. Foi uma celebração comovente. Quando nos beijamos, ouvi aplausos e até gritos de viva a noiva. Fiquei vermelha, mas muito feliz. De lá, seguimos para um almoço comunitário no quintal do centro de apoio. Fizemos feijoada, arroz chotinho, couve refogada, farofa bem temperada. E para sobremesa teve doce de leite com queijo e bolo de mandioca. O pessoal comeu, dançou e sorriu. Até quem antes falava mal se deixou contagiar pelo clima de alegria. Tinha um trio de forró tocando. E eu e Paulo dançamos agarradinhos, sem medo de sermos felizes. Senti como se, por alguns instantes, a cidade inteira tivesse esquecido seus preconceitos e se unido para celebrar o amor e a vida depois do casamento. Nossa rotina foi se tornando cada vez mais interessante. Você quer saber como ficou a relação com meus filhos? Olha, Maria das Dores precisou de um tempo para aceitar totalmente. Mas quando viu que eu estava bem, sempre sofra a culpa nenhum. Acabou se rendendo. Mãe, se a senhora está feliz, então eu também tô. E ela passou a me visitar com mais frequência, trazendo as netas, que adoravam o quintal cheio de plantas. Uma delas, a Cecília, até se interessou em aprender sobre ervas e dizia que queria ser médica das plantas quando crescesse. Eu me derretia toda com aquilo. Já o João Batista continuou meio caladão, mas de vez em quando ligava dizendo que estava orgulhoso de mim, e isso aquecia meu coração. E eu sentia que, mesmo com as diferenças, a família se aproximava, porque quando a gente mostra que está firme em nossas escolhas, as pessoas acabam se rendendo ao fato de que o amor não é algo que se possa controlar. O centro de apoio virou uma referência regional. Algumas matérias de jornal local falaram sobre nós. Chamaram de a farmácia da vovó curandeira e do enfermeiro moderno. Adorei esse título. Confesso, recebemos visitas de estudantes, pesquisadores e até autoridades. No dia em que um secretário estadual veio conhecer nossas atividades, arrumamos tudo com carinho. Organizamos os potinhos de ervas, explicamos como cultivar cada uma e mostramos os registros de quantas pessoas haviam sido atendidas. Ele ficou impressionado com a quantidade de relatos positivos e aí pintou a ideia de que talvez nosso trabalho pudesse ser integrado ao SUS, Sistema Único de Saúde, como prática integrativa, o que já acontecia em alguns lugares do país. Imagine só eu, que passei a vida ouvindo curandeira, benzedeira, bruxa, agora sendo reconhecida oficialmente como colaboradora de um programa de saúde. É ou não é um milagre da vida? Eu só tenho a agradecer. Mas, vou dizer, ainda surgem obstáculos, tem que mandar critique. Dizendo que não se deve misturar ciência com crenças populares, eu respondo, meu filho, a gente não está obrigando ninguém a nada. Só oferecemos uma opção complementar e quem não quer, que vá na farmácia do seu Moacir ou no posto de saúde, tá tudo certo. E a cada passo que damos, sinto a presença da minha avó me guiando. Outro dia, tive um sonho tão vívido, ela aparecia com uma cesta cheia de flores de maracujá. Me entregava, Edícia Severina. Espalhe a calma por onde passar. Acordei com o cheiro das flores de maracujá impregnado no ar. Fiquei toda arrepiada. E sabe que, poucos dias depois, Paulo comentou sobre pacientes com ansiedade e eu pensei em usar um chá de maracujá como parte do tratamento, sempre com acompanhamento. Claro, teve um efeito tão bacana que eu fiquei maravilhada. O tempo foi passando e eu e Paulo seguimos firmes. Ele me ajudava a cuidar da minha saúde. E eu o ajudava a cuidar das nossas plantas e dos nossos pacientes. Formamos uma parceria que ia além do amor de casal. Era uma parceria espiritual, intelectual, comunitária. Vi minha casa se encher de vida novamente. Vi outra. Quando eu passava mal, ele corria ao meu lado. Media minha pressão.
Me dava remédio de farmácia mesmo, pois a gente sabe que não é tudo que se resolve só com erva. Esse equilíbrio era o que fazíamos questão de ensinar às pessoas. A medicina tradicional e a medicina convencional podem caminhar lado a lado, sem competição. Agora, vou lhe contar sobre um grande desafio que a gente enfrentou. Teve uma enchente forte, coisa rara, mas que de vez em quando acontece por aqui, uma chuva que dure dias. Encharcou o solo e o riozinho que passava perto da cidade transbordou. Muitas famílias ribeirinhas perderam suas casas. A água levou móveis e plantações. Foi um caos. Minha filha e o nosso centro de apoio sofreu também, pois parte das plantas que cultivávamos num quintal anexo se perdeu. Eu fiquei arrasada. Vê-las alagadas, com as raízes apodrecendo. Era como se arrancassem um pedaço de mim. Paulo, porém, não se deixou abater. Vamos ajudar quem está precisando. Severina, depois a gente pensa em replantar tudo. Eu vi a força dele, a empatia, o jeito de correr atrás de mantimentos, de organizar abrigo para as famílias. Então, arregaçamos as mangas e usamos o espaço do centro de apoio como abrigo temporário. Abrigamos cerca de 10 famílias que perderam tudo. Foi uma correria. Fomos atrás de roupas, cobertores, comida. E, no meio desse caos, ainda cuidávamos de quem se machucava nas águas ou pegava doenças como leptospirose. Era uma crise tremenda. Eu ficava noite e dia lá, sem quase dormir, mas sem desistir. Via o Paulo atendendo feridos, fazendo curativos, aplicando vacinas. Eu e outras voluntárias cozinhávamos em fogareiros improvisados, fazendo sopão de legumes e arroz para tanta gente. Foi ali que ficou claro que nosso trabalho não se limitava a chás e rezas. Era um trabalho social, de amor ao próximo. E num momento tão difícil, quase todo mundo esqueceu seus preconceitos e se uniu. Se moissir, inclusive, doou alguns remédios e insumos da farmácia dele, mesmo sem gostar muito de mim. Após aquela enchente passar, vivemos o período de limpeza e reconstrução. Fiquei devastada ao ver meus canteiros de boldo, capim-limão e mastruz destruídos. Mas Paulo me abraçou e disse: "A gente replanta. Severina, o que importa é que salvamos vidas." E foi verdade. Aos poucos, a cidade foi se reerguendo. As pessoas reconstruíram suas casas. E nós começamos a replantar nosso quintal. Muita gente trouxe mudas, sementes, doações. Ganhamos umas manivas de mandioca, brotos de batata doce e sementes de girassol. Foi uma comoção solidária que me fez chorar de alegria. E eu sentia que, apesar de toda a dor, a comunidade tinha saído mais forte. E eu também. Porque me dei conta de que, mesmo com minhas limitações físicas, eu ainda podia fazer muito. Esse episódio me ensinou que a gente não pode desanimar diante dos desastres. E ali, no meio da terra enlameada, plantei de novo minha horta de ervas medicinais, rezando e agradecendo por cada broto que nascia. Imaginem só se a gente desistisse e fosse embora. Eudícia, a gente jamais teria experimentado a força da união que vimos aqui. Passado esse período, o trabalho do Centro de Apoio se consolidou. Recebemos doações de livros e pesquisas sobre fitoterapia, e o espaço virou até ponto de encontro de pessoas interessadas em medicina natural. Nossos chás e extratos passaram a ser catalogados, tudo dentro da lei. Passamos por novas inspeções sanitárias e finalmente recebemos um aval definitivo para funcionar como um projeto pioneiro na região. Foi uma vitória histórica. Minha filha. E eu pensava: olha como a vida é eu, uma senhora de cabelos brancos, tida como curandeira. Hoje sou reconhecida num projeto oficial. Minha relação com Paulo só melhorava. Ele me fazia rir todos os dias, com seu jeito meio brincalhão, mas sério quando necessário. Se eu tinha alguma crise de insegurança, ele me abraçava e dizia: "Não há idade certa para amar. Severina,
O amor acontece quando tem que acontecer? E você acha que eu não provocava ele às vezes? Ah, Paulo, tá arrependido de casar com uma velha? Ele respondia, velha onde? A mulher. Você tem o pique de uma adolescente. E a gente caía na risada. Nessa altura, a comunidade também passou a nos apoiar, mesmo aqueles que antes eram críticos. Lembro de uma vizinha, Dona Conceição, que veio pedir perdão por ter falado mal de mim no passado. Trouxe um bolo de mandioca como presente e disse, a senhora me desculpa. Eu não sabia que seu trabalho era tão sério. Deus te abençoe. Eu senti que o milagre maior era esse transformar corações endurecidos pela desconfiança. As coisas foram fluindo. Minha filha acabou se tornando uma entusiasta do nosso projeto e passou a divulgar nas redes sociais dela, Imogenem Show. A modernidade chegando aqui. Ela tirava fotos do quintal, dos chás, e escrevia legendas, explicando os benefícios de cada planta. Teve até um jornalista de um portal grande que veio fazer uma reportagem especial sobre a vovó curandeira e o enfermeiro ousado que uniram saberes. Foi um sucesso. E a matéria rodou por aí, fazendo o olho d'água aparecer no mapa. Com a popularidade, recebemos também um convite para participar de uma feira de produtos naturais em outra cidade maior. Levamos alguns extratos. Zerops, óleos essenciais que aprendemos a fazer, e causamos furor. Vendemos bastante. Mas sempre deixando claro que nosso intuito não era enriquecer, e sim levar saúde acessível. Foi um passo e tanto. Reunimos recursos que investimos no próprio centro e também doamos parte para a reconstrução de casas ainda danificadas pela enchente. E como ficava a família João Batista vinha com mais frequência, trazia uma serenidade que me deixava feliz. Me abraçava e dizia, mãe, o que vocês estão fazendo aqui é grande. Maria das Dores via a repercussão do projeto e cada vez mais se orgulhava. E minhas netas. Então a menorzinha, Luana, vivia correndo atrás de mim pelo quintal, perguntando, vovô, essa plantinha serve para quê? E eu toda boba explicava, me lembrando de como minha avó fazia comigo. Essa era minha nova vida, bem diferente de antes. Quando eu vivia sozinha, sentindo as paredes da casa me esmagarem de solidão, sinto um calor humano, uma comunhão de propósitos, e não é que Paulo e eu conseguimos, de fato, montar algo parecido com uma clínica popular. Não tem placa dizendo clínica, mas o povo chama assim. Temos um pequeno consultório, onde ele faz triagem de pacientes, e outro espaço onde preparamos as ervas e ensinamos as pessoas a usá-las. Se a pessoa precisa de um médico, encaminhamos para o posto. Tudo feito de forma organizada, sem competir. E, aos poucos, mais profissionais se juntam a nós. Volta e meia. Ainda escuto uma piadinha ou outra vovó Severina com seu enfermeiro. Que gracinha, mas eu levo na brincadeira. Porque, no fim das contas, as vozes de apoio superam as de ódio. E eu me pergunto, a vida não fica mais bonita assim? Com a gente unindo forças para curar corpos e amar almas. Dá uma vontade de agradecer ao mundo inteiro por essa oportunidade. Agora, me escuta? Vou lhe falar dos meus dias atuais. Acordo cedo, com o canto do galo, mas não me levanto sem sentir. Paulo me abraçando e me desejando bom dia. A gente toma um café gostoso, às vezes com tapioca recheada de queijo coalho e manteiga de garrafa, que é uma delícia do nosso Nordeste. Depois, vamos pro centro de apoio, onde recebemos gente de toda parte. Eu faço minha prece diária. Peço proteção e intuição para saber usar o conhecimento das plantas com responsabilidade, e a gente passa o dia nesse trabalho, ensinando, aprendendo, escutando histórias e compartilhando as nossas wumi. Quando chega a tarde, damos uma pausa. Comemos um lanche, às vezes uma coxinha ou um pastelzinho da barraca da Dona Vera na praça, e voltamos ao serviço. À noite, voltamos para casa, exaustos, mas felizes.
Preparamos um jantar simples, tipo um arroz com feijão tropeiro. Que eu adoro feijão misturado com farinha de mandioca, pedaços de bacon, linguiça e cheiro verde. Você já provou feijão tropeiro? É de revirar os olhos de tão bom. A gente come e, depois, fica na varanda, olhando as estrelas, conversando sobre o dia, as histórias das pessoas e sonhando com o que mais podemos fazer para melhorar a vida de quem precisa. Às vezes, resolvemos assistir a novela ou ouvir música no rádio, mas, confesso, nada me dá mais prazer do que essa prosa mansa na varanda, sentindo a brisa noturna e a presença da minha avó no vento. A comunidade, Hoje, nos apoia em quase tudo. Agora mesmo vamos realizar um evento na praça, tipo uma feirinha de produtos naturais, onde cada família que trabalha com plantas vai expor seus produtos, de doces e geleias a remédios de ervas. Todo mundo vai participar. É uma beleza ver o povo empolgado, sentindo-se parte de algo maior. Recebemos Inclusive convite de outras cidades querendo replicar nosso modelo. Paulo e eu já fomos até em palestras. Acredite. Com minha fala simples, mas com o coração cheio de orgulho de poder levar essa mensagem de que a medicina é para todos e que a sabedoria ancestral não deve ser descartada. Mas, minha filha, confesso que às vezes me sinto cansada. O corpo, afinal, não acompanha a alma jovem que sinto. Paulo percebe e insiste que eu descanse mais. E eu digo, vou descansar. Sim, mas não vou parar. Ele sorri, me faz um carinho e diz, sem exageros, minha rainha. E eu penso que, se ele me chama de rainha, é porque enxerga a grandeza que, muitas vezes, eu mesma não consigo ver em mim. De tudo isso, a maior lição que tiro é que não existe idade para amar, para sonhar, para começar de novo. O preconceito vai existir em todo canto. A língua do povo pode ser ferina, mas a gente não pode deixar isso decidir nossa vida. E, acima de tudo, aprendi que quando a gente tem um propósito maior, como ajudar as pessoas, Deus e a natureza conspiram a nosso favor. Olho para trás e vejo quantos momentos difíceis enfrentei a viuvez, a criação dos filhos sozinha, a solidão na velhice, a perseguição do seu Moacir, a enchente. Mas também vejo quantas conquistas o respeito da comunidade, a aceitação da minha família, o amor de um homem bom, a consolidação de um espaço de cura que une o que a gente tem de melhor. Então, quando alguém me pergunta, vovó Severina, qual o segredo para a felicidade, eu respondo, é ter fé, é ter coragem, é amar sem se importar com o que os outros pensam, é saber que curar corpos e amar almas não tem idade certa. Se eu tivesse que deixar uma mensagem para você, que está me ouvindo agora, eu diria, não permita que ninguém diga que seu tempo passou, que você tá velha ou velho demais para ser feliz. Se eu tivesse acreditado nessas vozes, não teria criado esse projeto lindo e nem teria reencontrado o amor. Cada um tem sua hora. Cada um tem seu caminho. Não é mesmo? Minha filha, então, se você tiver um desejo no coração, faça como eu arregaço as mangas e corre atrás, porque a vida é rápida que nem passarinho cruzando o céu. Agora, venha sentar aqui comigo, tomar um café, ouvir mais histórias, que o cheiro do bolo de milho já está tomando conta da cozinha. Eu adoro partilhar minha vida com quem tem ouvidos e coração abertos. Afinal, quem sabe você não se anima a plantar umas ervas na sua varanda? A benzer alguém que precise? A arriscar uma paixão tardia? Sim. Imagina só quanta felicidade pode caber numa xícara de café e num abraço sincero. Se quiser enxergar meu mundo pelo olhar de outra pessoa, te convido a conversar com o Paulo, meu companheiro. Ele tem muito a dizer sobre tudo que vivemos e o mesmo. Às vezes, fico surpresa com a maneira dele enxergar os acontecimentos.
Quer saber como ele me vê e como ele vê toda essa saga de amor e ervas, pois sente-se mais um pouco. Que vou contar como ele relata a nossa história quando alguém pergunta. Ele começa dizendo que nunca imaginou, aos 41 anos, que iria se apaixonar por uma senhora de 70, juro a vocês. Eu nunca pensei que amaria alguém bem mais velha. E ela diz, mas a Severina não é uma senhora qualquer, ela tem uma luz. Dom. Um coração tão grande que eu não resisti. Ele fala que, no primeiro dia em que me viu, ficou encantado com a firmeza que eu demonstrava ao lidar com as pessoas e com as plantas. Diz que nunca viu alguém preparar uma infusão com tamanha delicadeza, rezando e pedindo permissão para a Mãe Terra. E, segundo ele, aquilo mexeu com seu espírito cético de enfermeiro formado em faculdade. Em seu relato, Paulo também fala das dificuldades que enfrentou para conciliar a formação acadêmica com o respeito pela sabedoria popular. No começo, e ela diz, teve medo do que seus colegas de profissão pensariam, mas logo se deu conta de que estava do lado certo, o lado de quem une forças para ajudar o povo. Ele lembra de como ficou revoltado quando o seu Moacir começou a nos difamar, mas percebeu que precisava manter a calma para não transformar tudo numa briga jurídica que pudesse piorar ainda mais a situação. Ele conta que, durante a enchente, vivenciou o momento mais difícil da sua carreira, pois nunca tinha visto tanto sofrimento de perto. Fala de como foi crucial ter o espaço do nosso centro de apoio para abrigar as famílias. E recorda, com emoção, o instante em que me viu chorando pelos canteiros destruídos, entendendo que aquelas plantas eram quase parte da minha própria história. Paulo sempre comenta ali. Eu tive certeza de que eu me casaria com essa mulher porque ela chorava pelas plantas, não por ela mesma. Isso mostra um coração grande. Paulo também não esconde que passou noites em claro, preocupado com a minha saúde e também com a possibilidade de as autoridades nos proibirem de continuar. Diz que foram tempos de muita oração. Inclusive, ela, que não era tão religioso, passou a rezar comigo, a acender vela para São Francisco, a rezar o terço em noites de aflição. A Severina me ensinou a ter fé. E isso transformou minha vida. Ele afirma. Quando alguém pergunta sobre o preconceito que enfrentamos como casal, ele brinca. Se a pessoa acha absurdo, problema é de lá. Eu tenho é que ser feliz. Mas admito que, no começo, foi duro ouvir zombarias de que ele estaria interessado em herança ou que eu me aproveitaria do conhecimento dele. As pessoas sempre tentam botar maldade onde não existe. A gente apenas se apaixonou. Fazer o quê? Ele adora lembrar do dia em que me pediu em casamento. No dia de São João Maria, diz que tremia mais do que vara verde, achando que eu ia recusar, ou pior, que o povo todo ao redor fosse causar confusão, mas quando ouviu meu sim, ele sentiu que o mundo parou por uns instantes e que todos os fogos de artifício das festas juninas estouraram ao mesmo tempo dentro do coração dele. Eu poderia jurar que até ouvi sanfona tocando mais alto naquele momento. E ele brinca. Paulo acredita que a nossa união serviu para quebrar barreiras não só relacionadas à idade, mas também ao conceito de que medicina e saberes ancestrais não se misturam. Ele sempre diz, a gente provou que não só se misturam, como se completam. E quando alguém questiona, ele pergunta, por que não usar plantas que a gente conhece há gerações para complementar o que a gente faz no posto de saúde? É uma pergunta retórica, mas que faz muita gente refletir. Se me perguntar como ele enxerga a vida hoje, ele diz que está mais leve, mais feliz, mais humano. Percebeu que, além do estetoscópio e das injeções, há um universo de curas emocionais e espirituais que a ciência sozinha não abarca, e confessa que, se não fosse nosso encontro, talvez ele continuasse sendo um profissional mais frio, desconectado da realidade local. Rode. Paulo conta orgulhoso que vivemos num lugar onde os pássaros cantam cedinho, onde a vizinhança aprendeu a nos respeitar e até nos pedir conselho. Ele ri.
quando lembra que, às vezes, falta água na torneira ou luz elétrica dá aquela piscada, pois a infraestrutura ainda é precária, mas é um preço pequeno a pagar para viver perto de tanta gente boa e de uma natureza tão generosa. E ela diz. E quando alguém pergunta sobre meus filhos, ele responde que entende as preocupações que eles tinham, mas que hoje o respeitam. Eu também estaria desconfiado se fosse meu pai ou minha mãe. Né? A idade é um fator que assusta, mas o importante é ver a felicidade que a Severina irradia e garante que não tem problema algum em ser chamado de filho por algumas pessoas desavisadas que acham que eu sou só uma mãe superprotetora. Ele dá risada disso, dizendo: o povo fala o que quer. Não sabemos quem somos. Se você perguntar a ele o que planeja para o futuro, ele responde que quer expandir o nosso projeto, treinar mais gente na arte das ervas, quem sabe até formar um grupo de raizeiros certificados para multiplicar o conhecimento e manter a tradição viva. Não quero que esse saber se perca quando a gente partir. Quero que as próximas gerações valorizem suas raízes. Ele enfatiza. No final das contas, é isso que ele conta para todo mundo. Olhando daqui, vejo que o Paulo se tornou uma voz ativa na comunidade. Um líder que valoriza a cultura local e que inspira jovens a seguirem o caminho da saúde integral. Jamais imaginei que aquele enfermeiro novato, que me pediu para ensinar o nome das plantas, se tornaria esse homem seguro, que defende com unhas e dentes a união entre o popular e o científico. E foi assim. Minha filha, que vivemos, que crescemos, que superamos obstáculos e ainda estamos aqui, prontos para enfrentar o que vier. Você quer mais café, bolo de milho tá no ponto. Quentinho, venha experimentar, pois conversar dá uma fome danada. Né não? E para encerrar, deixo você com essa pergunta que não quer calar. Será que a vida não é justamente isso, a gente se abrir para surpresas? Mesmo quando todo mundo diz que não vale a pena ou que é tarde demais, eu aprendi, na pele, que não tem essa de tarde demais. Enquanto a gente respira, a gente pode amar, pode curar, pode fazer a diferença. Por isso, se eu puder lhe dar um conselho, digo, nunca é tarde para amar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dizer sim a um sonho. Se tivesse desistido, não teria a felicidade que hoje compartilho com você. Então venha, assente-se aqui. Tome outro gole de café. Ouça minha história com carinho. Ei, quando for a sua vez de escolher entre a opinião alheia e a voz do seu coração, escolha seu coração, porque a vida corre rápido e a gente precisa aproveitar cada oportunidade de ser feliz. Se alguém perguntar de mim, se sou maluca, doida de pedra, respondam por mim. Não. Ela é apenas uma vovó corajosa que decidiu que curar corpos e amar almas não tem idade certa.